Viu? Beleza? Você consegue compartilhar? A câmera compartilhar o nome da base. Eu postei no Instagram, eu tô postando, eu postei ontem, postei hoje de novo. Compartilhar o nome da base. Sim, é só uma saudade. Na outra vez, o programa anterior da conversa, esse fica aberto o microfone da. É porque ele estava pagando da mesa, não tinha da mesa. Mas aí não tem o microfone do computador. Mas nada a ver, tá? Quando eu boto isso aqui, eu trouxe hoje um iPhone para ninguém para fazer aí é um extensor. Era para vir tão estranho. Mas eu estava vendo, não, é só um extensor.
da live. Você não era pra ter esse cara, né? Não, quer que tem? Ouvintes da Rádio Difusora, me chamo Denis Salgado, estamos iniciando mais um programa Papo Novo, com muita notícia, bate-papo e informação. Está começando agora o programa, você pode nos acompanhar ao vivo pelo nosso Facebook, programa Papo Novo, pelo nosso Instagram, programa Papo Novo, ou pelo nosso WhatsApp, 98110 1170, 98110 1170. No programa de hoje vocês vão conferir um bate-papo sobre eleições 2020 com o deputado federal Beto Rosado. E ainda dica cultural com Cadu Paiva. O Papo Novo começa agora. A assessora disse dele que tá bem. Vamos fazer logo esse primeiro. Iniciando mais um programa Papo Novo, com a presença de Tiago Silvano, que está ocupando a bancada aqui. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da rádio. Já desejar uma ótima semana a todos. Essa semana aí foi uma semana mais tranquila, né? Estamos iniciando o ano ainda, não tem muita turbulência, mas vamos fazer um excelente programa hoje. Tem notícias importantes, o pessoal está meio que de férias ainda, né? Mas temos notícias importantes como essa que eu vou trazer aqui agora. Um levantamento feito pelo Blog do Barreto junto ao Portal da Transparência do Governo Federal mostra que ao longo de 2019, apenas 46 dos 167 municípios do estado tiveram emendas empenhadas em 2019. Ao todo foram empenhadas R$56.627.624 em emendas parlamentares para os municípios do Rio Grande do Norte, sendo cerca de 28 milhões para Natal. Mossoró ficou apenas em quarto lugar, entre as cidades que mais tiveram recursos empenhados, com R$1.669.940. E aí, Tiago, como é que você avalia essa situação aí, desse levantamento feito pelo Blog do Barreto? Vinícius, eu particularmente eu não concordo com esse modelo de emendas parlamentares, certo? Eu acredito que quem deve gerir a verba, né, de gestão que é para ser usada com a população é o Poder Executivo, né? Então existe essa distorção, né, dessa questão das emendas parlamentares, que teoricamente era para o deputado ser mais sensível com as questões locais e indicar para determinada situação. Nós vimos que ao longo do tempo isso foi utilizado muito como uma espécie de compra de voto ou compra de apoio, né, entre os deputados e os prefeitos, e aí você me apoia e eu te mando uma emenda, ou então perto da época de campanha os deputados vão lá e liberam essas emendas. Já aconteceu muito, e aí tanto de um lado como do outro, né, tanto da parte de esquerda que governava o país, quando o PT estava no governo, existia acusações de compra de votos dos deputados, e aí agora do Poder Executivo, no caso a presidência da República, o pessoal acusava que estava comprando votos com a liberação de emendas, e agora também no governo de Jair Bolsonaro a esquerda acusou o governo de estar comprando também apoio dos parlamentares com a liberação de emendas. Então, assim, eu particularmente acho que o dinheiro deveria vir já para o Executivo, independente da atuação do Legislativo. É lógico que em casos esporádicos aí, ou situações adversas, poderia ser feita uma atuação ou uma coisa pontual para fazer uma captação de recursos, alguma coisa individual. Uma boa parte desse meu pensamento também é endossado pela atual gestão na questão do pacto federativo, né? Nós vamos ter a presença do deputado Beto Rosado aqui, e a gente vai até perguntar qual a opinião dele. Que a ideia é que o dinheiro já venha para o Executivo, independente de atuação do Legislativo ou não, e aí o Executivo
vai dizer onde é que vai ser gasto, onde é que vai usar esse dinheiro. Você vai comprar ambulância, você vai fazer para alimentação, você vai reformar a escola, você vai reformar o hospital. É esse o meu pensamento. E aqui no Ariene tem uma cultura bem antiga ainda, né? De que não, a cidade tem que eleger um deputado federal para poder ter recurso, né? Então pode ser que seja exatamente isso que em 2019 nem todas as cidades receberam recurso vindo do federal, né? Do deputado federal, por exemplo. Porque talvez a cidade não tenha um deputado eleito ou não tenha uma prefeitura que seja da situação do mesmo partido do deputado, né? Isso aí acaba que meio que polarizando os investimentos. Como mostra aqui também o ranking, ó. No ranking a gente pode ver Natal puxou a fila dos investimentos com 28.262.912. Depois vem Santa Cruz, né, com 2.500.000. Ou seja, uma discrepância muito grande do primeiro colocado para o segundo colocado que recebeu investimento. Né? Depois vem Pau dos Ferros, uma cidade que é menor que Mossoró, né, mas está ali como se fosse a capital do Alto Oeste, né, então recebeu um polo. Aí Mossoró, Caraúbas e os demais municípios receberam mais de 20 milhões aí, mas totalizando cerca de 56 milhões, né, que foi destinado em 2019, mas que com as cidades polarizadas, né, não foi para todos os municípios do Rio Grande do Norte. Conforme você pontuou, Vinícius, é isso mesmo. E aí fica essa obrigação de você ter um deputado, ou senão você não vai receber verba, né? Então, essa discrepância da distribuição dos recursos, né, onde 60% vai para a União para depois voltar, né, para estados e municípios, fica essa dependência do executivo local em ter que apoiar ou ter vamos dizer assim, pedir a benção, né, dos deputados federais para poder receber os recursos, né? Então, assim, se você não é você não me apoia, então eu não vou liberar a verba para você. Então, seria muito mais justo que o dinheiro já fosse distribuído, e aí a própria população, e aí a gente teria a discrepância entre cidades que têm bons gestores e cidades que não têm bons gestores. Não entre cidades que são do apoio da atual bancada ou não apoio da atual bancada. Né? Pois é, o número que mais me impressionou mesmo foi essa diferença. Né? Cerca de 26 milhões a mais foi dado a Natal do que para Santa Cruz, que foi a cidade que foi segunda colocada de investimentos. Né? Então, realmente um investimento muito alto aí na capital do estado. Vamos passando para outra notícia aqui que chamou a atenção essa semana. A Controladoria Geral do Estado, Control, e a Secretaria de Estado de Tributação renovaram na manhã dessa segunda-feira, né, dia 3, segunda-feira passada, os termos de cooperação técnica firmada em janeiro de 2019, responsável, entre outros feitos, pela minuta de criação do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do RN, PROED. Uma série de auditoria também foi implementada ao longo do ano. Essas informações são do blog do Saulo Vale, né, saiu na segunda-feira. A auditoria mais recente constatou indícios de sonegação no programa de restaurante popular a partir de notas fiscais pagas pelo governo do estado, mas que foram canceladas ou devolvidas pelos fornecedores, reduzindo os tributos federais e estaduais a serem recolhidos. A soma, até o momento, chega a 15,9 milhões. Esse tipo de projeto de doação, no caso dos restaurantes populares, é doação de refeição, né? Não seria doação de tudo, porque a pessoa paga um tipo de subsidiado. E eu sou, em vez de o governo tomar de conta e aí construir restaurantes, comprar alimentação, pagar funcionários, eu sou muito a favor do projeto, do modelo mais focado como o Bolsa Família, né? Onde você dá os recursos para a população e aí ela quem vai gerenciar melhor onde ela vai comprar. Então, em vez de você construir restaurantes, pagar funcionários, comprar essa alimentação e aí você ter todo esse trabalho de gestão, por que não se dá vouchers de alimentação e a própria população escolhe onde é que ela vai almoçar, né? E aí a população mais carente, né? Então, em vez de você ter toda essa logística, toda essa dificuldade, copiar um modelo que dá certo, que é o caso do Bolsa Família, onde as pessoas recebem o dinheiro e aí elas escolhem onde vão ter que comprar os seus mantimentos. O governo tem que construir um supermercado, gerenciar prazo de validade, todo esse tipo de coisa. Então, eu sou muito mais a favor do modelo de voucher, né? E aí
dá para se implementar, Vinícius, esse modelo para todos os serviços públicos, né? Por exemplo, a questão da saúde, da educação, não precisa ser modificado 100%, mas a população, nós temos vários hospitais aqui na cidade que podem receber a população e aí já faz, o SUS meio que já faz isso, né? Então, eu sou mais a favor desse modelo de deixar que a população escolha o melhor serviço, não ela administrar, o governo administrar tudo. E quando acontece essa administração, Tiago, acontece o que eu vou falar agora, né? Apenas uma empresa responsável por 10,6 milhões em notas fiscais canceladas ou devolvidas, ou seja, meio que escolhida, né? Essa empresa teve para poder fazer esse tipo de... Esse modelo, muitos estados já estão adotando, se eu não me engano, São Paulo já adota o voucher para a questão de remédios, medicamentos na farmácia, né? Então, em vez de eles terem uma farmácia, fazer uma mega licitação de compras para poder comprar milhões de medicamentos, esses medicamentos, muitas vezes, eles têm seu prazo de validade expirado, existe uma série de histórica de corrupção nessas licitações. Por que não dá o voucher para que a população compre o medicamento na farmácia mais perto da sua casa? Então, assim, não tem que gerir nada disso. O medicamento chega na ponta, né? E aí é um custo talvez muito mais barato do que fazer essa gestão inteira. Com certeza, falta um pouco aí de eficiência por parte dos governos, né, para atuar com mais responsabilidade, né? Então vamos para a próxima notícia aqui. A atual administração do governo do estado do Rio Grande do Norte, de origem popular e sindical, tem atrasado repasses retidos de contribuições de servidores que são direcionados aos sindicatos de diversas categorias, né? Os valores são descontados dos salários, mas não são encaminhados aos sindicatos de cada categoria como deveria. A situação já foi bem mais grave na época do governador Robson Faria, né? Quando ele era governador. Num determinado momento, esse atraso chegou à marca de 4 meses. Atualmente, a administração da governadora Fátima Bezerra, né, que é de origem sindical, tem demorado até 1 mês para fazer esses repasses, né, Tiago? O que é que você avalia aí esses repasses para sindicato, né? Essa questão de recolhimento na folha, ela sempre foi muito problemática, né? Tanto a gente está falando de sindicato agora, mas existe uma série de problemas relacionados a empréstimos consignados, né? Ou seja, o governo, e aí em várias prefeituras, em vários governos, o governo retém o dinheiro do funcionário, né, para poder pagar o banco e não faz o pagamento, e aí acaba que esses funcionários ficam com o nome bloqueado no Serasa, esse tipo de coisa. Então, assim, em vez de a nova legislação, ela, para empresas privadas, ela veda esse desconto, né, que seja feito em folha. Então, o próprio funcionário é quem tem que ir lá e pagar. Então, assim, em vez de o governo ter que reter esses pagamentos e repassar ao sindicato, por que não os próprios colaboradores ir lá e receber o salário integral e ir lá e pagar esse benefício, né? Então, é bem complicado. Esse tipo de gestão pública, ele é sempre ineficiente. A gente vê aí também, por exemplo, o caso da Previ, né? Aqui em Mossoró e em outros estados, em outras cidades também. Quer dizer, a prefeitura retém o valor dos funcionários para poder repassar a previdência e não repassa, né? E aí você fica com um rombo tremendo, as pessoas achando que a sua aposentadoria está garantida, que todos os pagamentos estão sendo feitos, e não tem esse pagamento, e lá na frente a gente vai descobrir que há uma fraude, né? Como no programa passado o vereador Rondinelli Carlos estava aqui, a gente falou da situação do valor que foi recolhido pelo ex-prefeito Silveira Júnior na calada da noite, né? Ali no apagar das luzes, e foi retirado um valor de 7 milhões de reais e repassado a um fundo aí que ninguém conhece. Inclusive ele está respondendo processo relacionado a isso. Então é bem complicado essa gestão aí do governo. Realmente é um absurdo. Tiago, trouxe uma notícia aqui também do G1, né, que notícia em primeira mão. Bolsonaro sanciona sem vetos o orçamento de 2020, diz o ministro, né? Entre outros pontos, o orçamento prevê 2 bilhões para fundo eleitoral em 2020. A gente já chegou a comentar sobre isso aqui, né? Mas realmente agora é oficial, né? Foi sancionado. E ele usou a justificativa de não correr o risco de cometer o mesmo
O mesmo sofreu impeachment, né, igual Dilma Rousseff, por essa questão de improbidade administrativa. Vinícius, acaba de chegar aqui o nosso deputado, Beto Rosado, e a gente vai até aproveitar a deixa da notícia, né? Essa questão do fundo eleitoral, fundão eleitoral, já é bem polêmica, a gente já vai chegando e jogando essa batata quente aqui na mão do deputado. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa, né? A gente está comentando aqui algumas notícias, e aí o Vinícius estava falando dessa questão bem polêmica do fundo eleitoral, do fundão eleitoral, que existe uma pressão em cima do presidente Jair Bolsonaro, se ele vetava ou não o aumento do fundão, e também aproveitar ele nas suas redes sociais lançou uma campanha, né, bem polêmica também, instigando a população a não votar em quem usar o fundo eleitoral. Já vou deixar essa batata aqui para o senhor responder aí. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, bom dia Tiago, bom dia Vinícius, bom dia a todos os ouvintes desse programa novo aqui da Difusora. Muito feliz aqui pela essa nova cara, essa nova roupagem. E um bom dia a todos os ouvintes, né? Todo mundo que está em casa, prazer grande estar aqui. Bem, Tiago, essa questão do fundo eleitoral realmente é um tema muito delicado, polêmico. E eu vou explicar assim, na minha ótica, né? Como político também, como uma pessoa que faz uso, precisa do fundo eleitoral, vou explicar como é que é esse recurso, esse uso. Olha, eu não tenho dinheiro para bancar uma campanha dos meus recursos próprios. O meu recurso é limitado. Hoje eu sou assalariado pelo fato de ser deputado federal e não tem como juntar um dinheiro, e esse dinheiro dá para ter como bancar uma campanha. Uma campanha precisa fazer santinho, precisa colocar um carro na rua fazendo um som, né? Precisa fazer um evento, uma reunião, precisa ter as pessoas que nos arrodeiam, que estão próximas, ajudar na militância, correr atrás de divulgar o nosso trabalho, e tudo isso tem um custo financeiro. Precisa atender também o estado inteiro, eu acho que também isso é uma grande limitadora. Também. Eu estava olhando aqui a quilometragem do meu carro quando estava chegando agora aqui na rádio. Meu carro está com 290 mil quilômetros rodados, é muito chão já. Muito estrada. Então isso demanda o recurso para que a gente possa se movimentar. Se não tivesse o recurso do fundo eleitoral, isso facilitaria para quem é um grande empresário, para quem tem um poder aquisitivo, recurso, e daria uma força muito maior a isso, porque eu não teria como lutar de igual para igual numa campanha eleitoral. Então, por isso foi criado o fundo, e o fundo foi criado exatamente no momento em que existia a possibilidade das empresas fazerem doações para políticos. Foi exatamente naquela época da Lava Jato, que aí existiam grandes doações de uma Odebrecht, de uma OAS, de uma empresa grande, e isso a população já estava ficando contrário, né, à possibilidade dessas grandes doações. E aí foi criada essa possibilidade do fundo eleitoral, fundo de campanha, poder ajudar os candidatos. Então, ele é democrático porque qualquer pessoa que queira ser candidato, a exemplo, um Tiago Vinícius Salgado, se quiser ser candidato, se integrar no partido, vamos supor, exemplo também progressista, na sua campanha, o fundo eleitoral vai ajudar. Você provavelmente não terá condição de ter uma estrutura de santinho, de carro de som, de tudo com o seu recurso, com o seu dinheiro próprio. Mas aí o partido, ele tendo essa condição de recurso eleitoral, de fundo eleitoral, ele vai poder ajudar a você sair de casa com material na mão para pedir um voto. Então é nesse ponto que o fundo eleitoral é importante. Agora, é óbvio, não pode haver uma exacerbação de dinheiro em excesso, de colocar dinheiro demais, tem que ser controlado, e por isso que foi gerada tanta polêmica. E o fundo ficou com um fundo de 2 bilhões, né? 2 bilhões de reais. Existe uma votação inicial, né, para 3,5, 3,8 ou 3,5. O relator era um deputado aqui do Ceará, né, Domingos Neto. Eu conversei com ele. E aí ele, com uma forte pressão da sociedade, não aumentou esse fundo, se segurou em 2 bilhões. Deputado, aproveitando, a gente vai pegar logo esses temas mais polêmicos e depois a gente dá uma aliviada. Vamos conversar tudo. Existe um
um questionamento muito forte essa questão da democratização do fundo. O senhor falou que quando o dinheiro vem, né, e aí ele é redistribuído para os candidatos. Essa redistribuição dos candidatos, como é que ela é feita? Por exemplo, vamos supor, o PP vai receber quanto desse dinheiro em 2019? Eu ainda não sei. Na campanha de 2016, nós recebemos R$800 mil. Na campanha de 2000... Não foi para mim, foi para o Partido Progressista. E esse dinheiro foi distribuído em onde a gente tinha diretório, onde a gente tinha candidato. Quando tem um candidato a prefeito, a gente... fica a critério do presidente do partido, a liderança do partido, fazer essa distribuição. Nós, no caso, na época, nós fizemos uma ação até mais forte em Mossoró. Na época a gente não tinha, estava como oposição, né? O prefeito era Francisco José, Rosalba estava candidata, a gente tinha um interesse muito grande em Mossoró. Obviamente a gente não só distribuiu para Mossoró, mas foi da forma mais democrática. Eu acredito que o partido que colocou, na época podia ter aquelas propagandas na televisão, né? Sim. Hoje não pode mais, hoje não tem candidato. Hoje só tem programa eleitoral, só tem candidatos pedindo voto na época do período eleitoral. Antigamente podia antes. E antigamente todo partido do Rio Grande do Norte, o Democrata liderado por Agripino, o MDB por Henrique Alves, Garibaldi, tal partido por fulano, só eles apareciam na televisão. Eles tinham o monopólio da comunicação. Se você for procurar no YouTube os vídeos dos progressistas, as pessoas participavam. Eu tinha uma participação igual a todos os outros, aparecia ali 15 segundos e fazia. Então, voltando para a distribuição do recurso eleitoral. Então, a gente recebeu essa quantia de 800 mil em 2016. Em 2018, foi a campanha agora que a gente passou a última, já foi um valor superior, foi 2 milhões, 1 milhão e tanto, 1 milhão e 800 para 2 milhões. Também foi distribuída, obviamente, a gente tinha uma candidatura de federal e é importante ressaltar, no sistema político brasileiro, deram muita força ao deputado federal. Por quê? Porque o deputado federal é quem indica a quantidade de fundo partidário que o partido vai receber, quem indica o tempo de televisão que o partido vai ter, pelo número de federais. Então, os partidos, eles olham com outros olhos uma candidatura, uma cadeira de federal. Então eles sempre dão um gás a mais para uma cadeira de federal. Mas também eu, como fui candidato, que é um detalhe, né? A gente está assim, com muita sinceridade no programa explicando, como eu fui um candidato na minha coligação, que era assim, uma terceira via, a coligação estava montada para eleger primeiro Agripino, segundo Walter Alves, terceiro talvez um Beto, talvez um quarto que viesse. Então todos os candidatos que estavam ali junto conosco foram atrás de Beto, porque Beto era o terceiro lugar, eu precisava. Então eu fiz uma redistribuição do meu fundo partidário quase toda com eles. Então eu nem fiquei com esse recurso para a minha campanha, eu peguei uma parte e a maior parte delas eu fui colocando para os outros poderem ir para a rua e estarem com condição de trabalhar, de mostrar o seu trabalho. Então, é assim que é distribuído o fundo partidário. Não tem um critério absoluto. O próprio partido quem decide. O próprio partido é quem decide. Assim, existe essa grande polêmica, né? Eu acho que talvez uma maneira de resolver um pouco dessa necessidade tão grande de dinheiro, a tecnologia tem ajudado bastante, né? Tem ajudado. Você não tem que ir nos rincões para poder chegar até algumas pessoas, mas eu acho que uma maneira talvez seja uma mudança para um modelo mais distrital, né? Quer dizer, em vez de o deputado Beto ter que fazer campanha em Natal, que não é a sua base eleitoral, que está mais para aqui com o interior, Mossoró, então aí você tem um custo tremendo para ter que ir a Natal, para ter que ir em toda uma região. Perfeita. Que você não vai ter que atender. Então, se fosse um modelo mais distrital, talvez as campanhas fossem muito mais baratas, né? E a gente também tem que até rever esse modelo, na minha concepção, né? De TV, rádio talvez nem tanto, porque eu acho que a TV é onde tem um custo maior. Porque pegamos aí grandes candidatos que tiveram um tempo gigantesco de TV e não foram eleitos, né? E a eleição foi exemplo disso, né? Eu peço um espaço só para fazer uma colocação nessa explicação que você deu, que foi perfeita na minha ótica. O Brasil tinha que caminhar para esse modelo. Estados Unidos é voto distrital, Inglaterra é voto distrital,
os grandes sistemas, democracias avançadas partiram para o voto distrital. E o Brasil não faz isso. E se você levanta esse tema lá na Câmara Federal, os deputados correm como quem é vampiro correndo de água benta da cruz. Por quê? Porque o modelo atual facilita aqueles que vêm, que caem de paraquedas num lugar, que vai buscando lideranças assim, mitigando cantinho em cantinho e vai arrumando uma candidatura. E eu sou defensor, eu acho que qualquer estado, qualquer região ficaria muito melhor representada se o parlamento fosse ocupado por lideranças de locais. Dividiríamos o Rio Grande do Norte em distritos e assim, até as campanhas ficariam mais baratas. Mas quando eu disse em Brasília, eu fui eleito em 2014, eu acho. Em 2015, numa reunião de Partido Progressista, na época Bolsonaro era progressista e estava próximo a mim, nós estávamos discutindo reforma política, eu disse que a minha ideia de reforma política era partir para o voto distrital. Bolsonaro foi o primeiro que se levantou e disse assim: você vai perder para os Bolsa Família, você está lascado se você for atrás de um negócio desse. Infelizmente, o nosso parlamento é assim, é democrático, cada um dá a opinião dele que pensa, né? Pois é, galera, estamos aqui com o deputado Beto Rosado, né? Lembrando que você pode tirar sua dúvida ou participar, dando sugestão de pergunta, pelo telefone 3316-3181, 3316-3181 ou pelo nosso WhatsApp, 98110-1170. Lembrando também que você pode assistir o nosso programa pelo nosso Facebook ao vivo, né? Programa Papo Novo. Deputado, recentemente você lançou um projeto inovador, né, nas redes sociais, que a gente está acompanha as redes sociais do deputado, que se chama Participa Mossoró, né? Deixou as pessoas escolherem o destino de 11 milhões de recursos para a pavimentação, né, que é orçamento. Né? Como você avaliou o resultado desse projeto? A participação foi boa, né? E como você definiu juntamente com a Prefeitura de Mossoró que a pavimentação era um tema, era um local onde você deveria investir as emendas? Olha, Vinícius, aqui no Rio Grande do Norte, esse modelo de mandato participativo realmente foi pioneirismo nosso. Eu já tinha um projeto chamado Mandato Participativo, onde eu deixo a população de todo o Rio Grande do Norte escolher alguma parte das emendas que a gente tem condição de alocar. É importante que a sociedade saiba que esse recurso não é do deputado, esse recurso é nosso. Os nossos impostos, o nosso trabalho que o governo recolhe e que no Orçamento Geral da União, no OGU, os parlamentares eles podem fazer a indicação de 10 milhões, de 15 milhões anual. Geralmente são 15 milhões, há um contingenciamento, fica ali em torno de 12 milhões. E eu sempre coloco 2, 3, 4 milhões para a população escolher onde quer. Nós fizemos uma versão no Rio Grande do Norte todo, depois fizemos uma segunda. Isso deu tão certo, foi tão importante para mim a notoriedade, assim, as pessoas interagindo, participando, indo para as redes sociais, que aí nossa equipe pensou em fazer uma específica para Mossoró. E aí eu tinha um recurso que era exatamente a emenda coletiva de bancada. Nunca a emenda coletiva de bancada efetivamente era paga. Sempre era assim, uma peça de ficção. A gente colocava o dinheiro. Meu pai, que foi deputado algumas vezes, colocou para fazer parque tecnológico na UFESA, colocou para fazer um museu digital ali onde é o DENIT, na entrada de Mossoró, vindo de Natal. E só que isso a gente só fazia a média, dizia que tinha colocado, abria a rúbrica no orçamento, mas nunca o governo injetava dinheiro. Ano passado nós votamos o orçamento impositivo das emendas de bancada. Já é impositivo o orçamento nosso, obriga o governo a pagar, e agora nós colocamos o orçamento impositivo também nas emendas coletivas. E aí, quando a bancada se reuniu, nós temos 248 milhões de reais como bancada. Isso é bom para o Rio Grande do Norte, por quê? O Rio de Janeiro, que tem 70 deputados, o São Paulo tem 80 e tantos, eles também têm o mesmo orçamento de 248 milhões. Só que o Rio Grande do Norte, como tem um número bem menor, a gente dividindo pelos parlamentares vira uma cifra muito alta para um parlamentar escolher. Eu, no caso, fiquei com 14 milhões de reais de emenda coletiva e eu escolhi esse recurso para vir para Mossoró. Cada deputado escolheu um local que depositaria esse recurso.
E nós colocamos para pavimentação. Eu procurei a prefeita de Mossoró, a prefeita Rosália Serralini, disse a ela que estava fazendo essa alocação de recursos e que eu gostaria que a população pudesse escolher onde esse recurso deveria ser aplicado. E aí nós pensamos numa estratégia, e a estratégia foi exatamente colocar na internet, a pessoa pôde ir para o nosso site, o betorosado.com.br, e escolher ruas a serem pavimentadas, ruas que não estão calçadas para serem calçadas. E isso foi muito bom. 21 mil pessoas participaram, então teve uma interação muito grande, os grupos de WhatsApp. Só um pequeno adendo. No caso dessa escolha do tipo, que nem o Vinícius falou, do tipo de como usar esse recurso, veio da prefeitura, que seria pavimentação, ou vocês em acordo acharam melhor alocar nesse tipo de problema? Olha, isso é também assim, a prefeitura ela mensalmente faz uma análise de onde estão as maiores demandas da nossa população. Então, a pavimentação de ruas estava sempre em número 1. Era uma necessidade prioritária do moçoroense, porque a gente tem ainda muitas ruas a serem pavimentadas. Então, como estava aparecendo muito e havia necessidade, então nós acordamos que seria para pavimentação e que traríamos a população para escolher onde seria. E aí nós escolhemos 11 milhões de reais. Ou um outro recurso que a prefeitura vai colocar é para recapeamento, asfalto e tal. Então a gente ficou muito feliz com o resultado final desse projeto. A população ela encabeçou. De antemão, deputado, eu gostaria de entrar em alguns outros temas aqui. Primeiramente, eu particularmente, e muitas pessoas que eu conheço, gostariam de parabenizar você pelas atitudes que você tomou, principalmente relacionadas à reforma da Previdência, né? Eu acho que o senhor teve muita coragem em relação a isso, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, onde boa parte da população ainda não entende que o governo precisa ter austeridade fiscal, né? E aí o senhor votou a favor da reforma da Previdência. Parabéns por essa atitude, né? Eu acredito que às vezes possa até parecer que alguma parte da população não apoia, mas a maioria dela vai entender isso e vai apoiar esse tipo de atitude. Eu acho que muito do seu eleitorado acreditava que esse era um bom ponto. E aí nós vamos ter outros pontos bem polêmicos que vão ser votados, né? E a gente gostaria de já um pouco adiantar qual a sua visão sobre esses pontos. Por exemplo, a gente está falando sobre emenda de bancada aí, né? E emenda dos deputados, que isso muda um pouco relacionado à questão até do projeto de lei que vai fazer a redistribuição do dinheiro para estados e municípios, né? No caso aí o estado já receberia o dinheiro e o município receberia o dinheiro sem ter a necessidade de vocês ficarem tentando captar esse recurso, né? Que é a questão da redistribuição do Pacto Federativo. Pacto Federativo, né? Então, qual que é a visão do senhor relacionada a essa questão do Pacto Federativo? Para nós seria bom, seria ruim? Para o Brasil inteiro, o que o senhor tem a falar sobre essa redistribuição automática dos recursos? Que é isso que o governo está prometendo, né? Olha, Tiago, eu acho que para nós, Rio Grande do Norte, como nós temos uma bancada reduzida, né, 8 parlamentares federais e 3 senadores, é a menor bancada do Brasil. A bancada que tem menos tem 8. Rio Grande do Norte, Acre, até a Paraíba tem mais, acho que Alagoas tem 8 também. Então a gente perde força política tendo um número resumido de parlamentares, porque o presidente, ele sempre os líderes gostam de atender o maior número que tem, né? Então São Paulo sempre sai ganhando, Rio de Janeiro, já citei aqui, Minas Gerais, que é enorme a bancada. E se houver no Pacto Federativo uma redistribuição que atenda esses municípios, principalmente a esses municípios mais necessitados, nós, Rio Grande do Norte, 80% do Rio Grande do Norte é semiárido, é o polígono das secas. Então, a gente tem uma carência, uma necessidade até maior do que os outros estados. Então, eu acredito que esse Pacto Federativo, se ele atender realmente esse assunto e não precisar da influência de uma bancada, da força de uma bancada para atrair esse recurso, eu acho favorável. Agora, o que está se discutindo mais, e o governo Bolsonaro, ele desde o início do governo, ele acenou no Pacto Federativo com uma frase, ele dizia: mais Brasil, menos Brasília, né? Ele sempre dizia isso. Mas
as ações, eu sou base do governo, eu defendo o governo Bolsonaro, mas eu critico quando é de se criticar. Independente. Mas as ações do governo não foram todas nesse sentido. Eu vi muitas ações que dificultou, que não atendia esse slogan mais Brasil, menos Brasília, mas eu acho que o Pacto Federativo ele pode ser feito. Agora, o Pacto Federativo ele não está sendo assim a pauta número 1, né? Eles estão tratando muito agora de uma reforma tributária, de uma reforma também administrativa, né? Esses aí são as pautas que o Congresso vai se debruçar primeiro nesse ano agora de talvez até esse Pacto Federativo corrija até aquele problema que a gente trouxe na primeira notícia de hoje, né? Com o levantamento feito pelo Blog do Barreto, que em 2019, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, apenas 46 receberam emendas. Mossoró ficando aí com a 5ª colocação. Né? Então, se houver essa distribuição, talvez tenha esse atendimento maior aos municípios. Eu vi uma fala do Paulo Guedes falando que assim, esse tipo de distribuição automática dos recursos daria à população a responsabilidade de fato por gerir os próprios recursos, porque aí nós veríamos aí, por exemplo, 2 cidades que receberiam a mesma quantidade de recursos, lógico proporcional pela quantidade de pessoas, e aí uma iria desenvolver bastante e outra não, de acordo com o gestor que ela vier escolher. Então, a gente vê muito isso, né, que os prefeitos às vezes ficam meio amarrados, tentando pescar esse dinheiro e às vezes não conseguem, né? Então... Olha, Tiago, o governo recentemente lançou uma proposta de redução do número de municípios, né? Dizendo que isso ia trazer uma economia muito grande para o país e tal. Aí eu comecei a raciocinar. Existe aqui no Rio Grande do Norte um exemplo, uma cidade chamada Riacho da Cruz. Se você entrar em Riacho da Cruz, você vai ver como a cidade é organizada. 90 e tantos % do município é saneado. Quase 100% pavimentado. Tem 2 ginásios, tem uma praça de eventos enorme, tem o tratamento de água, toda a estrutura de ação social, CRAS, tudo funcionando. A cidade é a coisa mais organizada que você pode ver para tirar como referência. Ela pertencia antes, Riacho da Cruz, a um município, acho que de Porto Alegre. Se Riacho da Cruz não tivesse se emancipado de Porto Alegre, Riacho da Cruz é uma cidade pequena que estaria fora de ser um município nessa proposta do no caso, porque ela não tem recursos que mantém, ela recebe muito verba. Se ela fosse pertencente a Porto Alegre, ela não teria essa estrutura que tem. Porque Porto Alegre não teria condição de dar suprimento a esse trabalho que foi feito. Então, por isso é que a gente tem que olhar. Eu vi que o pessoal pró-Bolsonaro foi muito a favor dessa alteração, de diminuir os municípios e tal, mas, por outro lado, isso atrapalha. Então, eu acho que isso não estaria nesse foco mais Brasil, menos Brasil. Então, por isso é que eu analiso, crio várias óticas em um determinado proposta do São várias variáveis, né? São várias variáveis. Pronto, na nossa live aqui no Facebook, viu, Tiago? Gostaria de mandar um alô aqui para Edson Brasil, mandou um abraço para o deputado Beto, lá do Lagoa Danta. Né? Então, a gente está tomando proporções aí do Estado já, né? Um programa aí super democrático, a gente conversou com todo mundo, então o pessoal do Lagoa Danta está ligado com a gente aí. Edson Brasil, secretário, recentemente inauguramos um CRAS lá com a prefeita Tayane, foi aniversário dela, e foi, um exemplo também, uma cidade bastante organizada, e que se nós, acredito, Lagoa Danta também estaria fora de ser município se tivéssemos essa ideia de diminuir, acho que até 5 mil habitantes, né? Eu acho que a grande questão seria diminuir a estrutura, né? E aí, prefeito, vice, secretário, né? Mas essa estrutura é necessária, porque esses agentes políticos, eles lutam por infraestrutura, por ação, por melhor condição de vida aos munícipes. Então, de um lado, esse recurso paga o salário deles, mas por outro eles estão trabalhando ali, buscando uma melhor qualidade de vida para os munícipes. Eu não sou muito de acordo nessa opinião. Eu acho que, tipo assim, quando uma cidade lá
gasta mais do que arrecada, realmente eu acho que deve ter alguma coisa errada, né? Mas isso aí foi uma pauta corajosa do governo Bolsonaro ter proposto isso, né? Nenhum outro governo chegou a postar isso, né? E agora vamos ter um intervalinho, vamos chamar o jogo do bicho, não é isso? Alô, bom dia, resultado do jogo do bicho. Bora, velho, tá ouvindo aí, velho? Qual que é o método dele? Quando eu voltar para a imagem, aí eu ajusto a câmera de novo. Porque se eu mexer aqui, vai mexer na live. Né? Tirar o câmera da Natal e aí eu vou. Lembrando que você pode tirar sua dúvida ou participar pelo nosso telefone 3316-3181 ou pelo nosso WhatsApp 981101170. Lembrando também que estamos ao vivo pelo nosso Facebook, programa Papo Novo. Né? Continuamos hoje o nosso tema é eleições de 2020, né? E eu gostaria de saber do deputado o Beto Rosado como o Partido Progressista está se organizando aí para fechar a nominata para candidato a vereador. Tivemos 2 vereadores aqui nos 2 programas passados. Como é que ele está se organizando assim nessa questão de não poder mais haver coligação? Né? Já está se preparando aí para as eleições de 2020? Vinícius, esse fim das coligações ele muda totalmente a estratégia dos partidos, né? Então o partido agora ele precisa ter uma nominata forte que atinja no mínimo o número do coeficiente. Muito obrigado. Do coeficiente. Então, em Mossoró, especificamente foi sua pergunta, nós vamos entrar nesses assuntos de formação de chapa de coligação agora nesse mês de fevereiro. Nós temos um vereador no partido, o professor Francisco Carlos. Tem também um conjunto de vereadores que estão isolados em partidos, e eu acredito que eles estão já à procura de um partido que dê essa chance de eleição, porque se ficar sozinho não se elege. Eu cito aqui no caso Amanda Gurgel, lá em Natal, em 2012, 2014, ela foi candidata sozinha, não coligou, teve 11 mil votos, foi a mais votada da eleição e não entrou, porque não tinha coligação, não atingiu o coeficiente, o partido dela. Então, sob o risco de não atingir esse coeficiente, é que os partidos precisam colocar um grande número de candidatos, respeitando os 30% de candidaturas de mulheres, e nós vamos fazer nossa estratégia em Mossoró. Ainda não temos definido, não sentamos à mesa com os vereadores. Quando se tem candidatos vereadores numa coligação, isso afugenta um pouco até as pessoas que não têm mandato, que elas dizem que a estrutura de um vereador é maior e aí atrapalha. Então a gente vai entrar nessa discussão agora a partir de fevereiro para a gente montar esse nome. Só para explicar ao ouvinte aqui que esse coeficiente eleitoral, na verdade, para quem não conhece, pegamos a população da cidade votante, né, e dividimos pela quantidade de vagas. Né? Então aqui em Mossoró são quantas vagas, Vinícius? São 13? Vereadores? São 21. 21. Então pega a quantidade total de pessoas, divide por 21 e dá em torno aí, eu acho que esses 6 mil votos. Né? Por aí. Então cada vaga
a partir de 6 mil votos preenche uma vaga. Preenche uma vaga. Nós temos uma pergunta aqui, uma interação, pergunta de Marcelo Dias. Sobre os governadores do Nordeste que queriam que fosse vetado o aumento do piso para professores do ensino básico. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Olha, todo aumento de salário num período que nós estamos de retração econômica é delicado se conversar, né? O Rio Grande do Norte, historicamente, ele paga um piso muito bom. Os outros estados eu não tenho notícia de quanto é o piso que estão pagando, mas eu acredito que todo funcionalismo, toda classe política, ele tem que enxergar a situação nacional econômica do país antes de almejar qualquer tipo de aumento. Então essa é a minha opinião sobre isso. Aproveitando essa questão que o senhor já avaliou, eu vejo muito que nesse governo atual, né, o fato do presidente não até se envolver, mas de certa forma não estar muito próximo, tão próximo dos deputados, deu uma liberdade muito grande para os deputados votar conforme suas convicções. Eu acredito que no passado havia muita fechamento de causa, O que o senhor acha sobre... É verdade isso? O senhor sente essa liberdade dos deputados em votar ou vetar ou propor, né? Não sei, o senhor lá dentro, o que o senhor acha sobre isso? Como se o Congresso tivesse ganhado mais poder sobre as pautas do Brasil. Eu acredito que o que deu mais poder ao Congresso foi exatamente a questão do chefe do Executivo Nacional, o presidente Bolsonaro, ele não ser um bom articulador político. Ele não tem essa facilidade, como tinha o anterior Michel Temer, de dialogar com o Congresso. Isso deu ao Maia, né, o presidente do Congresso Nacional, uma notoriedade maior do que o que ele teria normalmente. Até porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele é novato e está ali tentando organizar, mas o Maia era mais experiente e aí ele ganhou um poder maior. Mas não deixa, apesar de Bolsonaro ser assim, um político diferenciado, ele subiu ao poder sempre com uma bandeira muito interessante de combate à corrupção, de clareza, de transparência. Isso foi muito bom, isso foi muito importante. O país, no momento em que o país precisava daquilo, eu acho que isso foi o que mais fortaleceu a candidatura dele. Mas ele não deixa de ter que dialogar com o Congresso e negociar com o Congresso. Infelizmente, as pessoas até pejoram, né, o termo negociar, mas é isso mesmo, eles negociam, porque quando você está discutindo política, tem o tomar lá da cá, não é o tomar lá da cá, vai uma mala de dinheiro e vem um voto, não é isso não. Mas é negociando situações. Obviamente, existe o político ruim, que busca para ele, mas existe o político que está sempre lutando pelas pautas do Estado, né? Então, o governo Bolsonaro, não se engane, mesmo ele sendo um governo de pouco relacionamento com o Congresso Nacional, mas ele entra nas discussões e negociando cargos, lugares, poder com o Congresso Nacional. Então, isso aí não deixou de existir, não. Acredito que toma uma proporção mais lenta, porque eu já disse, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele não é um bom articulador, não é bom de juntar, de diálogo, ele é de espalhar, né? A gente viu aí o que aconteceu com o PSL, né? O partido dele, ele chutou o balde e espalhou. Então, essa é a minha visão, essa é a minha ótica. Mas, apesar de todo esse valor dele, tudo, ele não deixa de dialogar e de negociar com o Congresso. Isso existe normalmente. Isso é natural da política. Deputado, vamos falar sobre algumas coisas boas agora, né? As pautas polêmicas já passaram, né? E vamos trazer algumas coisas relacionadas à economia. Eu acompanho aí nas suas redes sociais e vejo que o senhor pega algumas bandeiras econômicas aqui do nosso estado, que é um estado, eu acho que em algum programa a gente já falou que não é um estado pobre, é um estado que está pobre, né? Nós temos aí uma série de, principalmente, recursos naturais.
e o senhor encampa a bandeira do sal, da agricultura, né, do petróleo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas vertentes, o que o seu mandato está fazendo e, na sua visão, o que falta para a gente, por exemplo, deslanchar. Eu sei que o senhor é um dos apoiadores do REAC, né, daquele programa de reativação da cadeia privada de petróleo aqui na região. Então, o que falta para realmente o Rio Grande do Norte deslanchar e a gente ser uma potência econômica do Brasil? Tiago, eu sou engenheiro agrônomo. Como engenheiro agrônomo, eu estudei, né, as questões ligadas à agronomia e sempre uma coisa eu ficava questionando. O rebanho de ovinos do Rio Grande do Norte é maior do que o de caprinos. E caprino é quem tem a aptidão natural de conviver aqui no semiárido. E eu sempre fiquei, por que a gente sempre está lutando contra o que o caminho natural? E sempre quando eu fui secretário de Agricultura, eu bati nessa tecla e defendi. Quando eu me elegi deputado federal, eu fui conhecer o perfil econômico do Rio Grande do Norte. E naturalmente, a nossa aptidão é a produção de sal. 98% da produção de sal do país se concentra nessa nossa região, não só exclusivo do Mossoró, mas esse polo Costa Branca, de Areia Branca até o Amaré. Como também somos o maior produtor de petróleo em terra. Isso estava, assim, de certa forma, a Petrobras dando as costas para essa produção, porque estava descobrindo o pré-sal, e aí ela transferiu toda a força, a estrutura de econômica dela para a produção dos campos do pré-sal e desempregou esses postos de trabalho no Rio Grande do Norte. E também nós temos essa aptidão para a fruticultura irrigada, pelos mesmos motivos que temos para o sal, que é 12 horas luz direto aí sem parar, que é esse clima seco, de poucas chuvas, isso favorece a fruticultura irrigada, né? Então, quando eu fui para Brasília, eu disse, olha, essas três coisas aqui hoje é o que dá mais geração de emprego no Rio Grande do Norte, e o meu trabalho vai ser valorizar o que nós temos de aptidão natural. Obviamente tem outras cadeias aí que estão entrando, tem a carcinocultura entrando aí com força agora. A carcinocultura ela deu uma variada por conta da mudança do dólar, mas hoje ela já está ganhando um espaço grande de novo. E outras ações que o Rio Grande do Norte tem poder. Então, eu fui atrás onde estavam as fraquezas, onde a gente poderia diminuir a própria questão salineira, enfrentava no Ministério Público, junto com os órgãos ambientais do IBAMA, quase assim uma tentativa de fechamento da indústria, coisas, essa atividade salineira é desde 1600 no Rio Grande do Norte. A gente recebeu aqui algumas pessoas do setor salineiro, pois é, e eles explicaram bem isso. Então não tinha motivo de nós acabarmos com essa produção de sal, porque eles exigiam exatamente que as salinas recuassem exatamente no coração delas, que eram os cristalizadores. Quase que matar a cadeia produtiva de sal. Então nós conseguimos, junto ao presidente Bolsonaro, e aí a gente tem que enfatizar que ele teve a coragem de peitar essa situação. Eu tive numa viagem à Antártida, que a Marinha me convidou, com o ministro Ricardo Salles, com o ministro na época Onyx Lorenzoni, com alguns auxiliares do governo que estavam muito próximos, e eu tive em 4 dias que a gente ficou muito próximo, eu fiquei carimbando essa questão do sal, porque já era uma luta antiga da bancada anterior, que nós não tínhamos conseguido avançar com o ministro Sarney Filho, que era o ministro do Meio Ambiente. E aí o Ricardo Salles, depois de 4 dias, ele disse, me manda esse papel para lá que a gente vai assinar, e fique tranquilo que a gente precisa colocar esse Brasil para frente. Então eles estudaram bastante o tema e assinaram um decreto tornando o sal como bem de interesse social. O que é que isso fez para a indústria salineira? Um bem de interesse social, ele pode ocupar APPs, que são áreas de proteção permanente. Então isso deu ao sal a oportunidade de continuar naquela área que ele estava inserido. Segurança jurídica. Deu segurança jurídica. Isso.
E também, eu vou citar aqui para não estender demais, a questão da fruticultura irrigada. Quando eu estava lá em Brasília, um amigo meu me ligou e disse assim, olha, tem um adido da China aqui dizendo que o presidente Michel Temer vai fazer uma visita à China e vai levar um conjunto de possíveis parcerias. E o melão foi um assunto tratado aqui antigamente que hoje não está mais na pauta. Eu fui com o ministro Blairo Maggi na época, solicitei a ele colocar na pauta de discussão da viagem da China o melão de Mossoró. Então isso voltou para a pauta. Essa conversa avançou e quando foi com o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina esteve aqui em Mossoró também, e o presidente, quando foi reatar as parcerias econômicas com o Brasil, levou como número 2, porque número 1 era a proteína animal, porque a China estava tendo um problema com os suínos, né, que era a base da proteína lá, e a nossa produção de carne foi a número 1 de discussão, mas em segundo lugar, número 2 foi o melão. Eu sou formado em agronomia já tem quase 15 anos. Essa discussão de entrada do melão no mercado chinês, que é um mercado enorme, bastante consumidor desse tipo de fruta, de cucurbitácea. Lá e toda refeição ou é melão ou melancia. Então, quando o governo abriu essa discussão e agora está efetivamente já mandando, essa semana agora veio uma comitiva da China para conhecer a produção de melão do nosso estado. E aí nós vamos ter a possibilidade de aumentar muito os postos de trabalho nessa atividade que nós temos ainda um potencial de aumentar muito grande. Nós temos condição de ofertar muito mais postos de trabalho com a entrada do melão na China. E a questão do petróleo foi uma luta já muito antiga do meu pai lá em Brasília, dizendo a necessidade e a importância da abertura dessa atividade para as empresas privadas poderem explorar. A própria Petrobras, ela terceiriza grande parte das atividades dela e muitas empresas já estavam com quase todas as etapas de produção de petróleo dentro da expertise delas. E aí, a própria Petrobras, apesar da nossa luta, insistência, mostrando debates, fazendo reuniões, mas a própria Petrobras, ela entendeu a necessidade e a importância de inserir as empresas privadas nessa exploração. E nós temos ainda muito petróleo a ser explorado. Eu gosto de citar que os Estados Unidos, ele explora 70% de uma reserva de petróleo. O Brasil, tradicionalmente, explorou apenas 30%. Então, nós temos muito petróleo ainda no nosso subsolo para retirar. Só um dado veio o Gutenberg Dias, né, que faz parte da presidente da Rede, né, e aí trouxe uns dados aí que a gente só explora 5% da nossa capacidade de petróleo no Brasil. Pois é. 95% então você veja aí o tamanho da reserva que a gente está em cima dela ainda. Então vamos fazer esse esforço e eu acredito que a gente está caminhando no rumo certo. Eu estou muito feliz porque no ano de 2019 foi exatamente o ano que começou a destravar todas as pautas de lutas que eu já estava tendo em Brasília. Esses projetos, né, o sal, o melão, o petróleo, são vantagens que o nosso setor tem. Né? Isso até é uma teoria econômica, Tiago. Eu, como formado na economia, eu tenho que citar a Lei das Vantagens Comparativas de David Ricardo, lá do século XVI. E eu comecei explicando exatamente aquela questão de caprino e ovino. Né? A gente tem a nossa vantagem. A nossa vantagem comparativa é essa, a gente tem que explorar isso. E ainda bem, e gostaria de parabenizar também o deputado que em 2019 essas pautas foram destravadas, né? E agora, acho que o RN aí tem tudo para dar um fôlegozinho. Essa é até a minha pergunta. E agora, deputado, o que você acha do Rio Grande do Norte? Nós vivemos uma situação em que o país está se preparando para decolar, né? E o governo federal está, na minha concepção, fazendo a sua parte na questão da redução de despesas, porque todo mundo só fala em aumento de receita, sendo que é cada vez mais difícil aumentar a receita, né? E a gente vê o governo federal com essa pauta de redução de despesas, mas, por outro lado, nas questões locais aqui, governo, a gente não vê essa mesma coisa. O que o senhor vê aí como conclusão? Aí, já aproveito para essa conclusão final.
para o Rio Grande do Norte em 2020? É uma luz no fim do túnel? O que o senhor está prevendo aí? Tiago, por tradição, os governos de esquerda não têm esse perfil de redução de despesa, né? Infelizmente. Eu não sou uma pessoa que me coloco como uma oposição ferrenha ao atual governo, pelo fato de politicamente a gente estar em lados opostos. Eu, pelo contrário, eu sou Rio Grande do Norte e eu sou governo. Eu disse isso, inclusive, à governadora Fátima Bezerra. Eu recebi um prêmio da FIERN, agora no final de 2019, exatamente por essas pautas aqui que nós discutimos. Eles me premiaram como um deputado referência que lutou a favor do Rio Grande do Norte. E no discurso eu disse que a governadora que estava presente, que eu era a favor do governo, independente de qualquer coisa. Mas eu sei que ela tem dificuldades. A gente vê aqui a questão da pauta da reforma previdenciária, que o governo Bolsonaro fez com muito cuidado. O Congresso teve que se debruçar nessa pauta para poder mudar as desconformidades que tinham, e fizemos isso, mas nós fizemos uma reforma bastante justa. Eu vou citar só um detalhe da nossa reforma, que é totalmente diferente dessa que Fátima está enviando para a Assembleia. Quem ganha até o salário mínimo, a gente reduziu a contribuição do servidor para 7,5%. Muito bem, você me corrigiu, eu já ia dizer que era 8%. E quem ganha altos salários vai contribuir muito mais, vai contribuir 22%. A governadora não fez isso. A governadora, quem ganha até um salário, acho que vai contribuir 12% ou 14%, e quem ganha altos salários não vai contribuir tanto. Então, isso está na contramão do interesse nacional, que é exatamente fazer um ajuste econômico. É na contramão da justiça social. Então, ela vai precisar, inclusive os sindicatos, que são a base política dela, já estão batendo nisso aí. Eles dizem assim: a reforma da governadora é pior do que a reforma de Bolsonaro, porque eles são contra a Vai me dar um choque na cabeça do cara, porque ele é a favor do governo, mas também não concordo, não. Então isso aí, eu desejo que a governadora faça um bom governo, que a gente tá vendo que o Rio Grande do Norte tá andando num caminho favorável economicamente, e eu desejo que ela faça um bom governo. Então é isso, galera. Estamos ficando por aqui, né? Mais um programa Papo Novo. Agradeço ao deputado Beto Rosado, o Tiago também, por estar conosco aqui toda semana. Voltamos próximo sábado, a partir das 10 horas, com muita novidade, muita notícia, e falando sobre sempre temas importantes, que é economia e política. Um abraço e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora e do programa Papo Novo. Vou tirar uma foto aqui.